depressão na perinatalidade. Tratar ou não? Eis a questão que muitas pessoas acabam tendo sérias dificuldades na prática clínica. E não há, logicamente, uma resposta simples. Ah, pode esse medicamento, pode aquele. Nesta área não funciona jamais dessa forma. E nem vocês devem se comprometer nesse nível, seja com paciente, familiares ou até mesmo com colegas médicos que não conseguem entender todos esses processos que envolvem o raciocínio clínico na área de medicar uma paciente com depressão grave. Quais seriam os objetivos na farmacoterapia na gestação? Utilizar medicação com histórico de eficácia e boa tolerabilidade é preferível a tentar tratamento totalmente novo. Preferir a monoterapia dose mínima eficaz, desde que, logicamente, não haja subtratamento. Evitar o uso de medicações em subdose, isso é muito importante. Planejar a amamentação e considerar medicação segura na lactação, escrever carta para a paciente, para demais profissionais envolvidos no tratamento, aqui uma comunicação ampla com o obstetra, com os familiares, com o pediatra, é fundamental para que as pessoas trabalhem em sintonia, em prol da melhor conduta terapêutica para o tratamento de um quadro de depressão na perinatalidade, escolha individualizada, considerando riscos da paciente e informando para a decisão conjunta na escolha do tratamento. Bom frisar que o médico não vai impor o tratamento para a paciente. Falando especificamente do risco dos antidepressivos na gestação. Abortamento espontâneo, sem aumento de risco, idade gestacional no parto, média de menos 0,45 semanas, isso dá mais ou menos 3 dias. Peso ao nascer, média de menos 74 gramas. Score no Apgar, média de menos 0,37 em 1 minuto, 7,52, e menos 0,18 em 5 minutos, 8,65. Então, às vezes as pessoas falam, mas afeta isso, afeta a idade gestacional, peso ao nascer, score no Apgar. Só que vocês percebem que, pelo efeito do antidepressivo, é uma situação extremamente discreta. Muitas vezes é pior relação de parto prematuro, baixo peso ao nascer, pior Apgar, aonde? Aonde? Nas pacientes que têm quadro de depressão não tratada. Então, é isso que a gente tem que falar para essas pacientes. O risco do tratamento, mas também tem o risco do não tratamento. Agora, falando um pouquinho de hemorragia pós-parto. Uma meta-análise de 2016 comparou 8 estudos envolvendo mais de 40 mil casos de hemorragia pós-parto. Risco aumentado de 1,32 vezes. Um odds ratio de 1,32 é um odds ratio pequeno. Inibidores seletivos com menor aumento de risco, 1,2 vezes. Duais com aumento de risco, 1,6. Risco relativo. Limitações nos estudos por não conseguir avaliar o quê? O básico, que é a severidade dos quadros depressivos e o quanto isso poderia influenciar nos dados. Percebe? Então, a gente tem nessa área muito as questões de variáveis confundidoras. Risco de teratogenicidade, que é um dos mais temidos, né? As pacientes vêm a nós, ficam super preocupadas com a questão de má formação fetal, o quanto isso tem a ver com o antidepressivo ou não tem a ver.
mas o fato é que em meta-análises mais recentes, que ajustam para fatores de confusão, como o risco da doença, uso de substâncias e uso de ácido fólico, não encontraram risco aumentado de exposição no primeiro trimestre. Risco de má formação cardíaca, por exemplo, foi inicialmente associado aos antidepressivos, especialmente a paroxetina, mas ajustando para fatores de confusão, os estudos não encontraram risco aumentado. Paroxetina deu ali uma série de discussões e até antes a classificação nesse período da perinatalidade era feito por aquela história de risco A, B, C, D, X, lembram-se? A maioria dos antidepressivos era um risco C. A paroxetina, ela teve uma época e por conta dessa questão de risco de má formação cardíaca, ela caiu de risco C para risco D. E aí houve uma grande descontinuação de paroxetina nos Estados Unidos, até que em 2005 surgiram meta-análises que demonstraram que o risco dela não era um risco significativo em relação ao risco de má formação cardíaca de mulheres que, por exemplo, não tomavam antidepressivos, né? Mas até aí, todo esse construto de que a paroxetina causa má formação cardíaca ou malformação cardíaca foi uma situação que causou grande alvoroço e também uma enxurrada de pacientes que abandonaram os seus tratamentos de depressão e tiveram efeitos muito danosos, tanto para elas quanto, é claro, para o desenvolvimento fetal. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam: ah, mas tá tomando paroxetina, é melhor retirar. Mas e se a paciente só respondeu a paroxetina e está estabilizada? Você vai retirar a paroxetina? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado pelo profissional que está assistindo a essas pacientes.